se prepara aí na cadeira, né? Se ajusta bem aí, porque esse vídeo tem uma bomba atrás da outra, pessoal. A gente começa aqui com uma bomba falando do presidente que não foi preso por vontade popular. Exatamente, o presidente da Coreia do Sul, né? Tentaram prender ele e o povo acabou não deixando prender ele. Olha que loucura. Além disso, pessoal, ainda nesse vídeo aqui, o advogado da Natuza, lá da Globo News, detona o policial que falou com ela, que xingou ela no supermercado. Além disso, o Alexandre de Moraes vai trazer um recadinho aí para você, brasileiro, né, para você que está atento aí à política, ele vai trazer uma notícia para você, ok? Além disso, Lula foi convidado para a posse de Maduro. Será que o Lula vai na posse de Maduro? Bom, tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. A gente já começa aqui com uma enquetezinha, né, de hoje sobre o que você acha que o Lula deve fazer aí, né? Será que ele acertou em enviar o embaixador para a posse de Maduro? Me diz aí nos comentários se sim ou se não, né? Porque o Maduro, agora no dia 10 de janeiro, né, ele em teoria teria que passar a faixa presidencial para o Edmundo, né, que ganhou as eleições comprovadamente, né? Só que o Lula quer mandar um embaixador para a posse do Maduro, sendo que o Maduro não foi o eleito pelo povo, né? Então me diz aí nos comentários o que você acha dessa enquete aí, se sim ou se não, se você concorda ou não com isso, tá bom? Então, já vamos aqui para a primeira notícia, pessoal. Militares impedem a prisão de presidente afastado da Coreia do Sul. Agentes cumprem, né, mandado contra Yoon Suk-yeol, mas grupo que integra a unidade de defesa de Seul não teria permitido, né? Então chegaram lá para prender o presidente da Coreia do Sul e o povo não deixou. Cerca de 5 horas, né, depois de chegar à residência presidencial, os agentes da CIO deixaram o local, né? Em comunicado à imprensa, o órgão diz que vai analisar os próximos passos, né? Decidimos que executar o mandado de prisão seria praticamente impossível por conta do constante enfrentamento e cancelamos a execução por preocupações a respeito da segurança de agentes no local, dada a resistência apresentada. Pessoal, tinha mais de 1.000 pessoas. Nós lamentamos o comportamento do suspeito, que se recusou a cooperar com os procedimentos legais, né, declarou o CIO, o órgão da polícia deles lá. Próxima notícia que a gente traz aqui, pessoal, um vídeo aqui da Oeste, né, falando aí que o número de aliados de Bolsonaro presos por Moraes cresce a cada instante. Vamos ouvir aqui o que tenha para falar aqui. E sempre foi assim, Brown, não só no Supremo Tribunal Federal, com esses dados que você traz aqui, são do jornal o Globo, salvo engano, como também no Tribunal Superior Eleitoral, quando Alexandre de Moraes presidiu as últimas eleições para presidente da República, governadores e Congresso e Assembleias Estaduais em 2022. À época, eu me recordo que eram questões de pouquíssimos minutos e a decisão já saía, pronta. O ministro Alexandre de Moraes já expedia a sua decisão. No Supremo Tribunal Federal não é diferente. Parece que a capa importa, sim, para ele e para a sua equipe, repito, falei isso agora há pouco, há um grupo, são auxiliares, ninguém é capaz de conduzir 21 inquéritos, por exemplo, de forma solitária, sozinho. Não, ele tem uma equipe e parece que todos seguem e rezam a mesma cartilha. Mas o ponto é, são inquéritos, são decisões justas? Aí fica a pergunta. Porque a resposta para essa pergunta, e aqui ninguém está querendo ser juiz da vez de lugar nenhum, nem bacharel em direito eu sou, mas a pergunta que fica é, determinadas pessoas que estão sendo investigadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, a última corte recursal do país, a corte guardiã da Carta Magna, deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? É no gabinete do ministro Alexandre de Moraes que esses inquéritos, investigações, chame como quiser, deveriam estar? Não, porque não são pessoas que têm prerrogativa de foro. O Supremo Tribunal Federal deve investigar, por exemplo, políticos, deputados, senadores, ministros, mas não é o caso. Você tem lá o CPF de um vendedor ambulante, de um vendedor de cachorro-quente, de um office boy, de uma dona de casa. Pessoas que estão sendo condenadas sem direito à ampla defesa.
E não adianta dizer não, elas estão sendo bem tratadas pelo Supremo. A Procuradoria-Geral da República muitas vezes é acionada depois, sendo que o papel do Ministério Público é o papel acusatório. O sistema penal brasileiro ele é majoritariamente, tradicionalmente acusatório. E muitas vezes sequer o Ministério Público é quem inicia, quem starta uma investigação, um pedido de investigação no Brasil. Não é. Tudo nasce de um mesmo gabinete que tem a Polícia Federal a seu dispor, a seu serviço. E aquela pessoa, uma vez condenada, não tem a quem recorrer, não há. Eu vou insistir nesse ponto porque isso é fundamental para que o Brasil, em algum momento, volte à sua normalidade institucional. E isso só será possível por meio da lei. Isso só será possível por meio do Estado de Direito. Qual é o caminho? O caminho é a dupla jurisdição. É que uma pessoa possa ser investigada por um juiz de vara e depois recorrer, ter um pleno para recorrer. Nem isso acontece. Aliás, sequer os advogados, por exemplo, já que a gente falou do 8 de janeiro aqui, daquele tumulto, daquela tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria, aquele tumulto gerou uma série de condenados, muitos condenados com uma tornozeleira eletrônica em casa e outros condenados atrás de uma cela de um muro de pedra, vendo seus filhos crescerem do outro lado, sem que sequer tenham cometido crime, sem que a materialidade tenha sido comprovada porque não houve a devida individualização da conduta. E a pergunta é para quem eles vão recorrer? Só resta Deus. Porque não há quem recorrer. Tudo passa pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Até quando nesse país? Eu acho que está na hora do Brasil virar essa página. Mas a gente sabe quem não quer virar essa página. É o Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula da Silva, que, aliás, é capaz até de fazer algum ato para comemorar o 8 de janeiro daqui a pouco. Aí, pessoal. Então, apresentador da Oeste aí falando com todas as letras aí da perseguição a opositores do governo, tá? Pessoal, próxima notícia aqui. Maduro oferece $100 mil por captura de González. O opositor viaja para a Argentina, né? Então, González estava na Espanha, onde recebeu asilo político, mas deve se encontrar com o presidente Javier Milei em Buenos Aires, tá? Então, aqui uma outra notícia aqui da CNN. Edmundo González visitará Milei, apesar de recompensa oferecida pela Venezuela. O encontro deve acontecer, pessoal, amanhã, dia 4, tá? Então, há dias da posse marcada para o dia 10 de janeiro. Pessoal, tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer no dia 10 de janeiro. Será que o Edmundo vai assumir? Será que o Maduro vai continuar no poder? Me conta aí nos comentários. Milei qualifica o governo chavista de ditadura e teve seus diplomatas expulsos da Venezuela após as declarações questionando o processo eleitoral do país. Desde então, o Brasil assumiu a representação da Embaixada Argentina em Caracas e dos interesses do país em território venezuelano. Recentemente, pessoal, um suboficial de gendarmeria, uma das forças de segurança da Argentina, foi preso na Venezuela e aí acirrou ainda mais o conflito entre Argentina e Venezuela. O governo Milei afirmou que o agente foi sequestrado pelo chavismo, que afirma que o policial teria ido ao país para cumprir uma missão contra o governo, mas na verdade ele foi visitar a mulher e o filho que são venezuelanos, né, pessoal? Isso aí a gente já ficou sabendo. Próxima notícia aqui, Lula não vai comparecer à posse de Maduro na Venezuela. Lula ele deve enviar representante à posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Os dois se afastaram após tensão entre países. Me diz aí nos comentários, pessoal, sobre a nossa enquete. Você acha que o Brasil deveria mandar um embaixador para a Venezuela para atestar o regime da ditadura de Maduro, sendo que ele perdeu as eleições? Me diz aí como a entidade internacional, como os países aí ao redor do mundo vão olhar esse movimento do Brasil, né? A decisão de enviar diplomata para a posse surge após meses de tensão na relação entre Brasil e Venezuela. A crise teve início após as eleições presidenciais venezuelanas em 2024, quando Maduro foi reeleito para um terceiro mandato em pleito ainda cercado de incertezas e de falta de transparência. Cercado de incertezas nada, né, pessoal? Com certeza foi fraudada essa eleição e as atas provaram isso. Desde então, o regime chavista tem feito críticas públicas contra o governo brasileiro e o presidente Lula.
Aqui mais uma notícia que está rolando aí pela internet, que Lula enviará a embaixadora à posse de Maduro após não reconhecer resultado de eleição na Venezuela. É muito engraçado ele não reconhecer o resultado da Venezuela e mandar uma embaixadora para a posse, né? Tanto a oposição local quanto parte da comunidade internacional afirmam que a votação foi fraudada. O governo brasileiro pressionou, sem sucesso, as autoridades venezuelanas a mostrar atas das urnas, o que não foi feito. Mesmo assim, ele insiste. Pessoal, Alexandre de Moraes do STF aqui tem um recadinho para os brasileiros. Vou dar play aqui para vocês verem. Comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer, porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. Tá aí, pessoal. Então, Alexandre de Moraes deixando o recadinho dele aí para todos os brasileiros. Vamos para a próxima notícia aqui. Pessoal, Pacheco, né, o presidente do Senado, está deixando, né, legado controverso do período à frente do Senado. A gente sabe, né, que muitas coisas foram engavetadas, muitos pedidos de impeachment, né, que ele ficou muito em cima do muro, tá? Algumas coisas ele tentou emplacar e não deu certo. A agenda própria de Pacheco teve avanços apenas pontuais em votações do Senado, tá? Então, a agenda dele como senador, né, e presidente do Congresso incluiu propostas ousadas, como a reforma do Código Eleitoral, prevendo o fim da reeleição, e da lei do impeachment, para barrar a suposta banalização desse instrumento e a conversão do STF em corte unicamente constitucional. Nenhuma dessas iniciativas, de qualquer forma, prosperou, né, pessoal? Entre o avanço, uma Câmara estão marco da inteligência artificial, ajuste das leis das sociedades anônimas aí do futebol. Almejada como seu maior legado, a etapa final da reforma tributária, com a regulamentação, retornou em dezembro aos deputados, que aprovaram junto com algumas mudanças feitas pelos senadores, e agora segue a sanção presidencial. Tá aí, pessoal. Aí a gente vai para o outro presidente agora da Câmara de Deputados, né, o Lira. Integrantes do governo estão divididos sobre Lira virar ministro do governo Lula. A avaliação de parlamentares petistas é que uma eventual nomeação poderia desgastar relação com apoiadores de Lula, tá, pessoal? Eu trouxe algumas partes aqui da matéria interessantes, tá? Que os integrantes do governo estão divididos aí sobre a nomeação do Arthur Lira, né, para o comando de algum ministério. A avaliação de alguns parlamentares, petistas raízes, é de que a nomeação do Lira poderia atrapalhar a relação com eleitores de Lula e principalmente do PT. Já os membros da ala política do governo avaliam que uma eventual chegada de Lira poderia ser uma maneira definitiva de construir uma base mais sólida do governo no Congresso Nacional. Eles defendem, inclusive, a concessão de mais pastas para o partido de centro. Pessoal, vamos ver uma outra notícia aqui, tá? Sobre o déficit das estatais, né? Sobre a gestão aí do governo Lula. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que está falando aqui o G1, tá? Então vamos lá. É isso mesmo, Andréia. Como você disse, esse levantamento, essa comparação, ela considera empresas estatais que fazem parte da máquina do governo federal. E elas atuam nos mais diversos setores, como infraestrutura, logística, entre outros. E juntas, essas empresas registraram um déficit, um rombo de quase 4,5 bilhões de reais. Isso de janeiro a outubro. E tudo indica que elas vão encerrar o ano com o pior resultado da série histórica do Banco Central, que começou em 2009. Nós separamos para vocês uma tela para explicar essa série histórica do Banco Central com esses resultados nos últimos anos dessas empresas, né? E com base, né, nesse gráfico, a gente vê que o resultado foi majoritariamente negativo até 2017. Depois, em 2018, essa tendência se inverteu e o resultado ficou positivo, mas só até 2022. No ano passado, ele voltou a ficar
negativo, né? Voltou a ficar no vermelho, assim como é a clara tendência de 2024, que caminha para ser o rombo recorde, né? O maior rombo da história dessa série do Banco Central. Tá aí. Então, só para vocês verem o que é. É isso mesmo, Andréia, como você... O PT, né? Pessoal, outra notícia aqui, advogado de Natuza Neri, lá da Globo News, cobra punição exemplar a policial. Né? O policial estava paisana no mercado, ele fez uma crítica, tá? Pelo que a gente sabe aqui, e está sendo processado, né? Então, Augusto de Arruda Botelho afirma que a medida é necessária. A gente abordou o jornalista em supermercado de São Paulo e falou em aniquilar quem trabalha na TV Globo. O advogado da jornalista, né, a Natuza Neri, afirmou que o policial acusado de ameaçar a apresentadora em um supermercado na região de Pinheiros, São Paulo, né, na noite de segunda-feira, deve receber uma punição exemplar para que episódios como esses não se repitam. Tá? Ao Poder 360, o advogado disse que o caso contra a jornalista não é um fato isolado e que nos últimos anos agressões verbais contra profissionais de imprensa têm crescido gradativamente. Tá? Então, o que você acha, pessoal? O policial ele estava apaisando, estava de folga. Então, ele era nada mais, nada menos que uma pessoa qualquer. Em momento nenhum, pelo que a gente tem notícia aqui, ele se identificou como policial. Ele fez uma crítica ao trabalho dessa jornalista na televisão, né, pessoal? Coisa que acontece muito, né? Então, crítica, acredito que faz parte de qualquer trabalho público. Bom, vamos lá. Próxima notícia aqui. PL em São Paulo começa 2025 insatisfeito com pouco espaço da prefeitura. Integrantes aí reclamando das escolhas aí do prefeito Nunes para secretariado em segundo mandato na capital. A bancada de vereadores do PL, né, começou o ano aí de 2025 demonstrando insatisfação com o espaço concedido ao partido pelo secretariado aí do Ricardo Nunes. Né? A reclamação que já chegou aos ouvidos do prefeito é que a legenda de Jair Bolsonaro não deve assumir cargos em pastos relevantes e com orçamentos robustos. Tá? E aqui uma outra notícia, pessoal, de cortar 100 milhões de reais em 100 dias. É o que está falando o Abílio, né, sobre despesas em Cuiabá. Tá? Ele foi eleito prefeito e falou sobre a dívida da prefeitura aí, tá? Que ele está enfrentando, estimada em 1,2 bilhão de reais, e diz que pretende regularizar os pagamentos atrasados dos servidores da saúde. Então tá aí, prefeito novo entrando com uma dívida gigantesca, tá, pessoal? Ele foi eleito com 53,8% dos votos, tá? E ele planeja cortar aí 100 milhões de gastos supérfluos e contratos mal geridos aí nos primeiros 3 meses de gestão, uma dívida aí de 1,2 bilhão de reais, tá? Imaginou você assumir uma prefeitura com essa dívida? Pessoal, chegou até aqui no vídeo, ajuda a fortificar esse canal, que é um canal de direita, um canal conservador. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, faz o seu comentário aí da enquete, né? Você acha que o Lula deveria mandar um embaixador ou não para a Venezuela, para cobrir lá a posse do Maduro? Bom, a gente se vê amanhã em um próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.